Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, destemidas, bom dia, diamantes, sejam muito bem-vindas a mais esta manhã, uma linda manhã de sol. Bora fazer um dia lindo? Hoje a gente vai falar um pouquinho e eu desejo imensamente que esse vídeo chegue a você, né, num momento de vida em que você realmente está desejosa de amar mais e também de ensinar, né? De cumprir aí a sua missão, aquilo pelo qual você foi chamada. E a gente já falou muito aqui sobre chamado, né? Sobre a diferença de missão, chamado, propósito. E acredito firmemente. Bom dia, Stephanie! Seja muito bem-vinda! Estamos num processo de lapidação e ativação, né? De compreender ainda mais os nossos papéis, principalmente como mulher, como esposa, como mãe, como filhas de Deus que somos, e também como empresárias, né? E como empreendedoras, muitas vezes. Então, que neste momento, nesta manhã, você possa sentir um pouco aí do amor que o Salvador, né, realmente expressou por cada um de nós ao ter demonstrado esse amor através do ensino, né? Ele tinha muita paciência para ensinar. E já compartilhei aqui o meu testemunho sobre paciência, que foi mais forte na minha vida, que foi um marco na minha vida, que foi no meu casamento, onde nos momentos mais desafiadores eu quis desistir e ao me ajoelhar, depois de ter tomado a minha decisão e dizer não quero mais, me ajoelhei, fiz uma oração a Deus e a resposta dele para mim nitidamente antes de eu me levantar era paciência. Isso se repetiu por 3 vezes até que chegou na quarta vez, né? Já tinha conversado com meu esposo e ele disse, ó, tira a opção desistir. E quando eu tirei a opção desistir, realmente Deus me deu um novo abrir de olhos, aonde eu comecei a ver muito mais além as possibilidades, né, que eu não estava vendo até aquele momento, né, porque sempre tinha uma rota de fuga, né, sempre tinha um segundo plano, e a partir do momento em que a gente se entrega para fazer a vontade dele, não é fácil, existem renúncias, e até gostaria que você compartilhasse comigo aqui quais são as renúncias, né, o que você já renunciou, o que você precisou renunciar, para se manter firme aí, para se manter seguindo, né? Sendo uma seguidora, sendo uma discípula de Cristo. E quais são os teus testemunhos de vida? Porque essa é a tua missão, né? Compartilhar aí a tua história, os teus desafios dentro das tuas experiências, das tuas vivências. E aí eu vou trazer hoje a estrutura de como ensinar a maneira de Salvador. É uma estrutura que eu tenho aprendido e que eu tenho buscado desenvolver, tá bom? E o modo de ensinar de Salvador, ele está muito ligado a quem ele era, ou seja, o poder e o poder que ele tinha, né? Que era o Espírito. Lembra, o Espírito é o terceiro membro da Trindade, e todos nós temos a possibilidade de acessarmos, de termos o Espírito conosco, né? Todas as pessoas do mundo, eu fiz uma live aqui explicando sobre a diferença de a luz, né? A luz de Cristo que todo mundo tem, que todo mundo recebe ao nascer, e sobre o Espírito Santo, que é algo que a gente recebe a partir do momento que a gente faz um convênio, ou seja, que a gente decide se batizar e seguir aí os passos de Jesus, né? E aí, a partir do momento que você se batiza, você é confirmada e aí você recebe o dom do Espírito Santo por imposição de mãos, tá bom? Por quem possui as chaves, né, para fazer isso. Então, aqui a chave para ensinar como o Salvador ensinou é viver de maneira que o Salvador viveu. Gente, é muito desafiador, né? Mas é um processo que me anima demais e que mostra que a confiança dele em cada uma de nós e de que somos capazes realmente de fazer tudo aquilo que ele fez, né? E tudo aquilo que ele também nos permite, né? Nos dá acesso
para vivermos aqui de forma abundante, porque esse é o objetivo, viemos aqui para ser, né, pessoas felizes, pessoas abundantes, e é na alegria, é de prosperidade, e então de gratidão, é de todas as coisas boas. Saibam que todas as emoções positivas vêm de Deus, tá? E existem as polaridades, já falei muito sobre isso aqui, a diferença, né? Existe oposição em todas as coisas, existe a polaridade, negativo e positivo, e saibam que as coisas que te desanimam, as coisas que te paralisam, não são de Deus. Deus é ativação, Deus é poder, Deus é viver, Deus é desfrutar, tá bom? Isso aí já dá uma base para que você compreenda, né, a forma que você está vivendo realmente, em que lado você está, tá? O Salvador era cheio de amor e tudo que ele fazia era uma expressão de amor, ou seja, todas as coisas, a forma como ele fazia, ele expressava amor. Eu acredito muito também que ele era a pessoa mais grata, né? Por ter uma missão assim tão grandiosa, tão desafiadora, tão dolorida e tão sofrida, mas ainda assim ele foi grato a todo momento por Deus, né? Permitir com que ele passasse por isso, para que ele pudesse nos resgatar, ou seja, nos salvar também, para que ele compreendesse todas as dores que nós passaríamos e que a gente tivesse um ponto de socorro, né? Uma fonte onde buscar alívio, onde buscar conforto, onde buscar ativação novamente. Porque ele sofreu todas as dores, né? Físicas, emocionais, espirituais, foi tentado, testado, aprovado, provado, e tudo isso fez com que ele pudesse nos salvar, né? Ele pode se conectar com a nossa dor, a gente se conecta com a dor que ele sofreu, e isso nos torna muito mais humildes e também nos torna pequenos, né? Eu sinto muito que quando a gente compreende, quando a gente vai estudando cada vez mais, é importante também você ter clareza que espiritualidade é um talento, ele é desenvolvido. Então, muitas vezes você vem aqui e você acha que as pessoas, nossa, como são espirituais e tudo mais. Isso é um talento. Eu descobri isso no estudo de semana passada e, né, trouxe aqui, eu acho que no dia que eu estava estudando sobre isso, eu compartilhei aqui com vocês. E então, saiba disso, né? Pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, né? Então, se você deseja ser uma pessoa espiritual, você pode desenvolver. Se você deseja ser uma pessoa que toca piano, que toca um instrumento, você pode desenvolver, né? Ele te ajuda a ter a capacidade o acesso, né? As coisas necessárias. E para isso você precisa primeiramente colocar na mesa, né? Hoje, se você tivesse uma reunião com Cristo, qual são as coisas que qual é o plano de vida que você montou, que você diria, né, Senhor, eu preciso de ajuda nisso aqui, né? Me ajude com eu tô com esse desafio, como eu posso resolver isso? Eu espero que você pelo menos tenha um plano, né? Eu criei o meu plano, inclusive a gente fala muito aqui sobre o planejamento singular, né? Que é um plano onde é montado dentro das tuas necessidades, dentro das tuas vivências, dentro das tuas experiências, dentro do teu estilo de vida hoje, para que você consiga ter hábitos sustentáveis e hábitos prósperos, hábitos que vão cada vez mais te tornar mais semelhante a Ele, que o objetivo de tudo é nos tornarmos mais semelhantes a Ele e recebermos aí a salvação, né, pelas nossas vidas. Somos falhos, somos pecadores, estamos constantemente sendo lapidadas, e esse é o principal desejo aqui, é realmente ter um coração lapidado a fim de que ele não mude apenas o comportamento, né, mas que ele mude a minha natureza. E certamente, se você tá aqui até este momento, é porque você também deseja isso. Ou isso vai ser ativado aí dentro de você através de mim, né? Através dessa live. Então, bora.
O Salvador, ele amava as escrituras, ele usava elas para ensinar, né? Ele ensinou as pessoas a examinar as escrituras para encontrar suas próprias respostas. Olha só o poder. Então, hoje a gente já não precisa esperar por muitas respostas milagrosas. Basta que você abra as escrituras e ali já tem um passo a passo de como você deve viver, né? E cada vez mais a gente procura e busca se alinhar. Quanto mais a gente se alinha a fazer as coisas que ali estão escritas, né? Viver esses princípios milenares, viver de atributos, né, cristãos, desenvolver isso na nossa vida, mais a gente vai ser feliz e mais realizada você vai se sentir. E eu tenho montado um projeto que tem, assim, desenvolvido dentro do meu coração e Deus tem me entregado tudo isso, que na verdade é um projeto dele. É um projeto dele que ele tem pra minha vida, pra mim trazer para outras mulheres, que é ajudar a ativar essa mulher singular que você é. E esse projeto, ele está ainda, né, no processo de desenvolvimento, mas ele também, eu sei que ele vai não apenas ativar mulheres, mas ele vai também fazer com que outras mulheres, a partir daquilo que elas desenvolverem ali, né, em si, elas consigam passar esses conhecimentos, passar as suas experiências de forma a prosperar, de forma a abundar financeiramente na sua vida, né, e em outras vidas através do seu trabalho, tá? Então, Salvador também, ele vivia o que ensinava. Olha, isso é muito poderoso, porque isso é uma das coisas que mais gera o impacto, né, e a influência. Ele era o exemplo perfeito. Ele ensinou seus seguidores a orar, orando com eles. Então, isso é uma das coisas que eu tava pensando, né, que quem me incentivou a ter essa ousadia de abrir uma live, de fazer oração numa live, foi Tami Amaro. É uma baita de uma líder, né, digital, empresária, empreendedora, e que começou, assim como eu, assim como você, de repente, está começando, né, sem estrutura nenhuma, né, buscando sempre fazer e dar o seu melhor, e nesse processo o Senhor, ele vai concedendo tudo aquilo que a gente precisa, né. Então, o poder para realmente ensinar a maneira do Salvador virá à medida que você aprender sobre ele e segui-lo. Bom dia, Itzala. Seja muito bem-vinda. Nossa, guria, quanto tempo, hein? E aí, eu acabei de fazer um stories que eu grifei uma parte do estudo de hoje, que era justamente que você é uma discípula de Cristo e isso significa que você é uma professora, porque o discipulado inclui ensinar, abençoar e elevar as pessoas, tá bom? E aí, você pode por algum tempo receber um chamado aí, específico de ensino, mas a responsabilidade de ensinar sempre estará com você. Olha só, especialmente se você for pai ou mãe. Às vezes, a responsabilidade de ensinar pode parecer desafiadora. E muitas vezes é, né? Quando Noah e Eloá aqui, e sempre para mim eu penso, nossa, será que eu tenho capacidade? Muitas vezes eu tenho que me voltar para Cristo, para Ele, porque é Ele quem diz, olha, você pode, você consegue, é Ele quem está sempre nos trazendo palavras de encorajamento, né, de mostrar a confiança realmente. E aí, busco sempre me energizar, me ativar nisso, para me manter firme, né, dizer eu posso, eu consigo, porque Cristo nos dá o poder e nos dá a capacidade, né, se assim desejarmos. E aí fala, talvez você se preocupe por não saber o suficiente, coisa mais comum que todas as mulheres, mães sentem, né, em algum momento, por não ter experiência de ensino suficiente ou por achar simplesmente que não é o tipo de professora. Mas o Pai Celestial, que conhece você perfeitamente, chamou-a para ensinar pelo que você pode oferecer, ou seja, pelo que você, como seguidora comprometida de Cristo, é.
né? Então, ele não vai te desamparar. E é muito louco, porque eu tava sempre tô buscando como é que eu posso ensinar o Noah e a Eloá através das escrituras. E aí, eu gosto muito do visual, né? E aí hoje eu tava estudando sobre o caráter, né? E o quanto o alicerce de um caráter, todas as coisas nesta vida, existe uma estrutura, ou seja, existe uma base, existe uma rocha. E a gente sabe que hoje, para que nossa casa, para que nós, né, a nossa vida, para que ela seja, continue firme, continue de pé, né, sem sem ser destruída pelos ventos do adversário, ou seja, por toda essa agitação, por toda essa ansiedade, por toda essa depressão, por toda essa angústia, essa aflição que o inimigo, né, tipo, coloca nesses ventos para que a nossa casa, a nossa vida, né, os nossos pensamentos sejam abalados, nossas emoções sejam destruídas. Então, existe uma estrutura, essa base, essa rocha, essa parte mais sólida é Cristo. Imagine que ali é Cristo, né? E aí, quando a gente, isso aqui entre a casa, ou seja, entre nós, né? Entre nossos pensamentos, nossas emoções, e entre a rocha, a estrutura disso, existem pinos, que é o que conecta a casa. E esses pinos seriam justamente os princípios. Então, seria o princípio da gratidão, é o princípio da fé, é o princípio da oração, é o princípio do jejum, do servir, do amar, da obediência, da organização. É isso que faz com que a gente se mantenha firmes e constantes. Então, isso é uma das coisas que ficou muito claro para mim nessas últimas semanas, né, que eu tenho aprendido, e desejo realmente que você consiga ter essa visão. Comece a pensar, eu tenho estudado aqui, porque é um ano de estrutura do meu negócio, né, onde eu estou estruturando toda essa parte digital, e cada vez mais que eu procuro, cada vez mais que eu estudo, eu vejo que é muito além daquilo que eu imaginava, né? Então, de repente, a gente pensa que ali é fazer posts bonitinhos, né? Que é criar um stories, fazer um pitch de venda, ter o cadastro lá na plataforma e, boom, o negócio vai acontecer. E aí, quando você começa a compreender as estratégias de tudo que precisa, né? Para que o seu negócio antes desenvolva, né, toda a estrutura realmente, e aí uma estrutura que eu digo, porque o digital ele tá tomando, se você perceber, você vai, é só você analisar, que a partir de, chegou um certo momento onde Deus ele tá levantando mulheres, né, para falar sobre o reino, para testificar das suas experiências, das suas vivências, do que transformou a sua vida, porque é isso que eleva uma pessoa a outra, né? Eleva as pessoas. E aí, a partir disso, eu percebo que muitas mulheres estavam fazendo na força do braço, né? Estavam fazendo por sua própria força, por sua própria vontade, muitas vezes aquilo se tornava pesado. E aí, Deus é quem permite com que os resultados cheguem, né? Ele nos prepara e ele nos conduz e direciona e nos dá acesso aos resultados. Então, quando tu compreende que tu depende totalmente dele, né? Quando tu compreende que a total dependência de tudo que você viveu até agora, de tudo que você ainda vai viver, que você depende dele, porque se ele quiser simplesmente, o teu negócio não vai desenvolver. Então, ele é a base, ele é a rocha, ele é a estrutura de qualquer negócio, né? Para que esse negócio seja firme, né? Seja realmente uma estrutura forte, que não caia com qualquer desafio, qualquer hater que chegar, você precisa alicerçar os pilares, né, de Cristo no teu negócio. Então, isso para mim faz total sentido. Espero que para você também. E aí, mais para frente, eu quero trazer para vocês quais são as estruturas, né? E uma delas,
um dos pilares de um negócio próspero, de um negócio abundante, de um negócio onde é leve. É leve. É ter Deus. É ter Cristo ali como um dos pilares, tá bom? Então vamos lá. Algumas das muitas fontes, ou seja, da gente ter o poder e apoio que Deus ele coloca à nossa disposição para nos ajudar a ensinar a maneira dele, é o poder do Espírito Santo, como eu já falei, né? A gente tem o poder conosco a partir do momento que a gente cumpre os mandamentos, que a gente faz um convênio com Cristo, certo? A segunda coisa, existe uma promessa, sabe? Dentro daquilo que você é chamado, seja pai, mãe, seja empreendedora, seja filha, sobre todos os papéis no qual exercemos como mulheres, existe um chamado. E o chamado é para ensinar. Seu chamado para ensinar, ele vem do Senhor, não do homem, né? E aí, Thomas S. Monson, ele fala, o Senhor qualifica a quem chama. Além disso, você é designada sob a direção daqueles que possuem as chaves do sacerdócio. Portanto, você tem direito à revelação pessoal que precisar para ter sucesso. E essas bênçãos são suas ao buscá-las, permanecer fiel e se esforçar para ser digna, tá? Outra fonte aqui que o Senhor coloca à nossa disposição. O poder da oração. O segundo, o amor, talentos e experiências, ou seja, você pode abençoar as pessoas a partir do momento em que você tem amor por elas. E uma das formas como eu tenho buscado desenvolver amor pelas pessoas é justamente orar para que Deus me conceda, porque Ele tem um amor perfeito por toda criatura, por todo ser humano. E a gente sabe que as pessoas, elas erram, elas falham, né? E se você tem muita expectativa, você vai se frustrar ainda mais com pessoas. Porque pessoas vão errar. Eu mesma, inclusive, vou errar em algum momento, né? E aí, o quanto você está disposta a diminuir as suas expectativas e aumentar as suas orações? Olha só, o quanto você está disposta a diminuir as suas expectativas e aumentar as suas orações. Porque é isso que vai fazer com que mude, com que o Senhor conceda aquilo que você deseja, tá? Então, eu oro desta forma, pedindo para que Ele conceda o amor que Ele tem pleno e perfeito pelas pessoas, para que Ele me conceda um pouco desse amor. E aí, bora. O segundo não, já o quarto. O poder da palavra, ou seja, a palavra, ela tem o poder de mudar corações e aumentar a fé de qualquer ser humano, tá? Próximo, seja uma líder, uma mãe, uma esposa amorosa. E converse com as pessoas converse com elas ao se esforçar para melhorar como professora, né? E ao ponderar sobre as necessidades dos teus alunos, ou seja, orar e ponderar sobre as necessidades dos seus filhos, do teu marido. Muitas vezes tu não tem paciência para ensinar. E eu sei porque eu já conversei uma vez com uma amiga e eu não tinha. E ela disse, Marisa, tem que ter muita paciência. Sim, tem que ter muita paciência. E uma das coisas que uma mulher singular, ela sabe, uma das formas como ela vive. Ela não busca as pessoas de longe e esquece dos seus. Ela primeiro edifica a sua casa, para depois disso edificar outras vidas, tá? Contribuições dos alunos, ou seja, contribuições do filho, do marido. Cada pessoa, ela é rica de testemunho, de ideias, de experiências. Então, convide elas a compartilhar uns com os outros e fortalecer uns aos outros. E lembre-se, o Senhor chamou você e Ele vai qualificá-la. O ensino dos ensinamentos de Cristo é uma parte essencial de sua grande obra de salvação.
e quando estamos a serviço do Senhor, temos o direito de receber sua ajuda, tá bom? Então fica isso para as mulheres líderes aí singulares, né? Compartilhar e aconselhar-se, então comece pedindo aos professores, ou seja, às outras pessoas à sua volta que contem experiências de ensino, né? Aquele momento de ensino que ela teve com o filho, momento de ensino com o marido, e façam perguntas relacionadas ao ensino, né? Como essa pessoa ensina? Aprendam juntos. Peça às pessoas que conversem sobre uma ou mais ideias dessa sessão. Não tente abordar tudo em uma reunião. Praticar. Peça aos professores, ou seja, as pessoas, que terminem a avaliação intitulada Como me tornar uma professora mais semelhante a Cristo neste material. E prepare-se e decidam juntas um tópico para a próxima reunião. E convide as pessoas a se prepararem. Então, eu tenho me reunido com um time e a gente já deixa os tópicos e a gente tem um discurso base de ensino que fala sobre relacionamento, sobre comunicação, que é onde tudo começa. Então, coloquei esse como líder, né, dessas mulheres, eu coloquei essa mensagem como base de estudo de ensino para que a gente sempre esteja alinhada. Porque uma das coisas que vai fazer com que você prospere realmente é você ter uma comunicação aberta, né? Ter um diálogo e você saber ouvir, você saber falar. E diálogo é 80% ouvir, 20% falar. E também aonde você seja verdadeira, né? E onde tenha respeito. Essas são as bases, estruturas de um relacionamento. Então, ao ensinar as pessoas, a gente precisa também compreender essas estruturas, tá? Já fiz uma live só sobre isso. Basta você procurar estrutura dos relacionamentos e você vai poder ter acesso, tá bom? Então, fica aqui por hoje. E a próxima aula a gente segue falando sobre amar as pessoas que você ensinar, tá? A gente vai aprofundando agora. Um beijo e até amanhã!